Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre a tua vida nessa manhã. O meu pedido a Deus é que te acompanhe nos teus planos e projetos que se darão no decorrer desse dia. Pedindo a Deus que nos nossos dias ele possa voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos. Nós queremos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com ele para todo sempre. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 116, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Salmo 116, o verso 1. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ouve, Ele está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades, nos amparar nos momentos difíceis. Por isso que nós reconhecemos que o nosso Deus é o nosso socorro presente. A cada manhã, nesse canal, eu e você somos desafiados a estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 16, o verso 1. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. O desejo de Deus era ter um povo santo. O desejo de Deus era ter uma nação que pudesse representar o seu nome. Quando Deus toma a iniciativa de tirar o seu povo do cativeiro do Egito e levar para a terra prometida, o plano do Senhor é que a nação de Israel pudesse evangelizar todo o mundo. Através da nação de Israel, Deus queria que toda a terra conhecesse a respeito do seu nome. Mas quanto mais o tempo passava, mais longe do ideal de Deus o seu povo ficava. Acás, que era filho de Jotão, rei de Judá, gradativamente ele conduzia a sua família e o povo de Deus a se voltar diante de ídolos e se afastar cada vez mais do Senhor. Acás não foi apenas um mau rei, mas foi também um péssimo pai, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Acás vivia numa apostasia tão grande que chegou ao ponto de construir ao lado do santuário do Senhor um santuário profano a Baal. Acás perdeu de vista completamente o que é santo, o que é profano, e vivendo dessa forma jamais poderia ter a bênção de Deus sobre a sua vida. O reinado de Acás marcou um declínio espiritual entre o povo do Senhor. Por mais que Ezequias e Josias tivessem tentado segurar as rédeas para que o povo não descambasse completamente para o pecado e para o mal, um líder sozinho, sem ter o apoio de outras pessoas, não tem condições de fazer um grande trabalho. Por isso que, embora Ezequias e Josias fossem homens de Deus, mas a sua influência não alcançou toda a nação de Israel. Segundo Reis, capítulo 16, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Era um tipo de adoração sincretista. Adorava-se a Deus e ao mesmo tempo se adorava a Baal. Naquele período eles acreditavam que as árvores frondosas, grandes, e era um conceito cananita, era debaixo dessas árvores que deveriam se acontecer a adoração aos deuses. E o povo de Deus, influenciado por essa cultura, eles também se enveredaram nesse tipo de adoração. Todo tipo de imoralidade e de ritos aconteciam nesses cultos, embora nós sabemos que todas essas práticas eram condenadas pela lei mosaica deixada por Deus para o seu povo. Os sacrifícios que se davam nesses cultos eram até de seres humanos. Acás sacrificou o seu próprio filho. O único rei que também no futuro sacrificou o seu próprio filho foi Manassés, ao deus Maloque. Essa prática era tremendamente proibida por Deus entre o seu povo. Na própria lei de Deus estava escrito: não matarás. Esse tipo de prática era punido entre o povo de Deus. Aqueles que sacrificassem os seus filhos deveriam ser punidos com pena de morte. Segundo Reis, capítulo 16, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. O objetivo dessa batalha era a aliança entre o rei da Síria e o rei de Israel, com o objetivo de derrubar Acás, que era rei de Judá, e colocar em seu lugar um outro rei que se opusesse à Síria, porque Acás tinha formado aliança com o rei da Síria, que
que era contrário às alianças que tinham acontecido entre os sírios e os israelitas. Como nós podemos ler no versículo 6 do capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a palavra judeus aqui são todos aqueles que fazem parte filhos de Israel. Na era cristã, quando se mencionava o nome da tribo, estava se referenciando a todas as pessoas que estavam envolvidas daquela família. Após o cativeiro, o rei da Síria permitiu que eles pudessem voltar para o seu território na Palestina. Como nós podemos ler no versículo 7, Acaz vivia uma vida completamente apostatada. Ele deixou de lado a voz de Deus através do profeta Isaías, porque Deus tinha sido muito claro através do profeta Isaías que ele não deveria confiar na Síria, mas em vez de Acaz confiar no Senhor, ele enviou mensageiros para que pudesse lhe socorrer nos momentos difíceis ao rei Tiglat-Pilser, que era o rei da Síria. Segundo Reis, capítulo 16, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pilser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Foi a decisão mais degradante que o rei Acaz pôde tomar na sua vida, foi tentar fazer uma réplica do altar que ele tinha visto lá no território dos assírios, lá na cidade de Damasco, construir o mesmo altar em Jerusalém. O altar pagão construído por Acaz deveria ocupar o altar separado para sacrifícios exclusivamente para o Senhor. Começam a imaginar o sofrimento do sacerdote, homem de Deus, responsável para ministrar diante do Senhor, recebendo as ordens do rei para que ele parasse com os sacrifícios diários e se voltasse para os sacrifícios pagãos. Acaz foi um dos piores reis que Israel já pôde ter, ao ponto de trancar as portas do templo do Senhor para que as pessoas não pudessem cultuar a Deus, mas que cultuasse outros deuses. A vida de Acaz foi tão aborrecível aos olhos do Senhor e ao povo israelita que quando ele foi morto, nem sepultado entre os sepulcros dos reis, eles o sepultaram. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: quando nós não depositamos a nossa confiança no Senhor, nós acabamos confiando em qualquer coisa. Nada que nos seja seguro. E é por isso que muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos. É por isso que o Senhor nos convida a cada dia renovarmos a nossa confiança, a nossa aliança no Senhor. Nós precisamos nos voltar para Deus e nos colocarmos nas suas mãos por completo. Se Acaz tivesse confiado no Senhor, Deus teria lhe concedido todas as vitórias. As concessões que Acaz fez com o rei da Síria só lhe enfraqueceu. Toda vez que nós fazemos concessões com o pecado, com o que é mal, nós caímos, nós degradamos. O convite de Deus para mim nessa manhã é que a nossa aliança seja única e exclusiva com o Senhor. Se nós nos colocarmos em suas mãos e vivermos uma vida de fidelidade, tenha certeza que a bênção de Deus estará sobre a nossa vida e nós iremos alcançar os mais altos patamares dessa terra. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser exclusivamente do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos aceita, nos transforma, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.